parte. Querer te ver todo dia é mais que amizade. Você é parte da família, faz parte. Nem precisa marcar no Maceió Shopping. A gente vai se encontrar. Faz parte da sua família. Maceió Shopping, quero te ter todo dia. Que bom que você voltou. Seja sempre bem-vindo ao Maceió Shopping, o shopping que faz parte da sua família. Maceió Shopping, quero te ter todo dia. Olá, está no ar o último factual do ano de 2020. Chegamos ao dia 31 de dezembro, quinta-feira, e a partir de agora você fica bem informado com os principais fatos do dia. Carro pega fogo em Marechal Deodoro após problemas mecânicos. Bolsonaro anuncia novo valor do salário mínimo que já começa a vigorar a partir de amanhã. E também amanhã, com transmissão ao vivo do Acta, Câmara empossa vice-prefeito, prefeito e vereadores eleitos de Maceió. E no Hospital da Mulher, um casal de idosos que está internado por conta da Covid-19 comemora bodas de ouro. Tudo isso e muito mais logo após esse recado da Lu Telecom. Se 2020 tivesse um nome, seria saudade. Saudade de estar perto de quem a gente gosta. Essa parte ficou na ligação, seja de vídeo ou de áudio. Cada chamada, uma nova conexão. Até chegar o tempo de chamar o que era normal de novo. Quando novo mesmo foi reaprender a viver a rotina de sempre, agora de um jeito diferente. Aprender a olhar para dentro, viver o agora, conhecer os filhos, viver a família. Se readaptar às novas tecnologias sem esquecer do bom dia. Adotar novos posicionamentos sem deixar de lado o envolvimento. Assumir o compromisso de dar mais atenção ao que realmente importa. E não confundir preço com apreço, já que as coisas mais valiosas que existem não têm valor que pague. Que a palavra de ordem de 2021 seja esperança. Que tudo passe e que nunca percamos a verdadeira conexão que une tudo e todas as coisas. A batida que vem do coração. Esses são os votos de todos, que todos os dias se conectam física ou virtualmente para fazer a lua acontecer. Que em 2021 essa conexão se estenda ao abraço, assim como sempre foi. Até porque, para nós, distanciamento não existe para quem está sempre conectado. E a gente começa essa edição do Factual falando de um incêndio que ocorreu na manhã desta quinta-feira em Marechal Deodoro. Um carro pegou fogo na rodovia AL-101 Sul, em Marechal Deodoro, na região metropolitana daqui de Maceió. Felizmente, não houve feridos. O batalhão de polícia rodoviário informou que o acidente ocorreu por volta das 11h30 da manhã e o veículo apresentou problemas mecânicos no momento em que o motorista dirigia pela rodovia de Marechal, sentido Maceió. O motorista então percebeu que o carro estava saindo fumaça do carro, e aí ele parou de dirigir e estacionou o veículo no acostamento. Ao abrir o capô para saber qual era o problema, o carro começou a pegar fogo e esse fogo acabou se alastrando por todo o veículo. Parte da rodovia teve que ser interditada devido ao impacto do incêndio, mas já estava liberada no início da tarde. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, isolou o local e usou água para apagar as chamas. Então, está feito aí o registro dessa ocorrência em Marechal Deodoro, que chama muita atenção, né? Fumaça preta aí, perda total
para o veículo, mas felizmente não houve feridos. E a Polícia Civil prendeu hoje um homem de 35 anos, ele que é acusado de estuprar a própria prima, uma menor de idade, e esse homem estava foragido. Ele foi preso em uma operação deflagrada pela DEIC sob a coordenação do delegado Gustavo Henrique, que inclusive gravou um vídeo falando sobre essa operação. Vamos acompanhar. Agentes do Núcleo de Inteligência e da Seção de Capturas da DEIC efetuaram a prisão de um indivíduo foragido da justiça pelo crime de estupro de vulnerável, prisão esta ocorrida na cidade da Barra de São Miguel, onde o indivíduo em questão encontrava-se em lazer na praia, curtindo como se nada tivesse acontecido. De acordo com as investigações até então da Polícia Civil, no dia 26 de dezembro de 2020, poucos dias atrás, esse indivíduo teria estuprado dentro de sua própria residência no bairro da Jatiuca, em Maceió, uma prima dele, de 25 anos de idade. Inclusive, de acordo com o que foi apurado até o momento, a vítima encontrava-se em situação de vulnerabilidade, primeiro pelo fato de ser mulher, segundo pela confiança que ela depositava no infrator por ser seu primo, e terceiro e principalmente porque ela encontrava-se sob efeito de bebida alcoólica, o que não lhe permitiu oferecer qualquer tipo de resistência contra a investida criminosa do infrator. Aproveitando-se dessa situação de vulnerabilidade, esse sujeito segurou os braços e as pernas da vítima, introduzindo o dedo na sua genitália, o que configura aí o crime de estupro, e pelas condições de vulnerabilidade em que a vítima se encontrava, estupro de vulnerável. Após essas primeiras apurações feitas, foi representado pela prisão desse indivíduo, e o juízo plantonista da capital decretou a prisão preventiva ontem, dia 30 de dezembro. Imediatamente a DEIC recebeu esse mandado para cumprimento, diversas diligências ininterruptas foram encetadas até o indivíduo finalmente ser localizado, repito, hoje numa praia na cidade da Barra de São Miguel, onde foi efetuada a sua prisão. Após a captura, ele foi trazido aqui para a sede da DEIC, onde o mandado de prisão foi cumprido, e em seguida ele foi encaminhado ao sistema prisional do Estado, onde permanece agora à disposição da Justiça e vai passar lá o Réveillon que ele merece por conta do fato horrendo que praticou. Parabéns ao trabalho da polícia aí, sob o comando do delegado Gustavo Henrique, como ele bem disse, finalizou bem aí. Esse rapaz, esse cidadão de 35 anos, vai passar o Réveillon enjaulado, que é onde ele merece estar mesmo, porque esse tipo de crime, a gente não tem nem palavras para descrevê-lo, né? De uma tamanha covardia, o estupro praticado, e ele agindo lá como se não tivesse acontecido nada na Barra de São Miguel. Enfim, agora a gente muda de assunto para falar de um tema que impacta no bolso da maioria da população, que é o novo valor do salário mínimo, né? O presidente Jair Bolsonaro anunciou o valor do novo salário mínimo, e esse valor será de R$ 1.100, e já começa a vigorar a partir de amanhã, de janeiro, dia 1º de janeiro. Lembrando que o valor atual é de R$ 1.045. O valor de R$ 1.100 se refere ao salário mínimo nacional, que é aplicável a todos os trabalhadores do setor público e privado, e também para as aposentadorias e pensões. Em meados de dezembro, o Congresso havia aprovado a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para 2021, fixando o salário mínimo em R$ 1.088. Na proposta aprovada pelos parlamentares, não houve aumento real no salário, tendo sido feita apenas a correção com base na previsão da inflação acumulada no ano, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Agora tem um pequeno ganho real. Não é isso, Felipe? Muito bem-vindo ao Factual. Olá. Último do ano. Exato. E aí a gente também cumprimenta todos os nossos webnautas. Olá, Lucas. Pois é, uma perspectiva sempre de alento, mas sempre aquém do necessário, né?
como mostram os institutos, inclusive alguns do governo também, o salário mínimo brasileiro, ou seja, a base salarial brasileira deveria ser pelo menos 4 a 5 vezes, e alguns projetam até 10 vezes maior do que é, para sanar todos os custos que se tem, colocando uma planilha com o que você gasta de alimentação, transporte e escola, o elementar para uma família com a quantidade normal de filhos no país. Essa remuneração básica deveria ser pelo menos 4 vezes maior do que é oficialmente. Estamos muito longe disso. Vamos fazer o seguinte, agora a gente vai para um rápido recado dos nossos patrocinadores. Na volta a gente fala tudo sobre a posse de amanhã do prefeito JHC, do vice-prefeito Ronaldo Lessa e também dos 25 vereadores eleitos por Maceió, e o Acta vai transmitir tudo ao vivo. Tem também um levantamento feito a respeito da gestão de Rui Palmeira, que deixa hoje a prefeitura de Maceió com várias promessas de campanha não cumpridas. A gente volta já. Em um ano de muito trabalho, o Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação obteve grandes avanços. Pensando na segurança das pessoas, cerca de 8.500 famílias já se encontram fora das áreas de risco. Mais de 3.100 propostas de compensação foram apresentadas e 99,8% delas foram aceitas. Só neste ano, o 0800 ultrapassou 90 mil atendimentos e a equipe de psicólogos realizou 3.800 consultas. Enquanto isso, o Programa de Apoio aos Animais cuidou de 2.200 animais com vacinação, assistência e abrigo temporário. Esse é o resultado do trabalho e da dedicação de mais de 1.000 pessoas que fazem parte do programa de compensação. Para saber mais, acesse braskem.com.br/Alagoas. Você sabia que os Correios têm mais de 350 anos e é uma empresa fundamental para a integração do nosso país? Está presente em todos os municípios, realizando serviços essenciais, como a entrega de livros e medicamentos. É o maior operador logístico do e-commerce. Com a privatização, os preços sobem e o atendimento piora. Os Correios têm uma das menores tarifas do mundo e não dá prejuízo, dá lucro. Nem nos Estados Unidos os Correios foram privatizados. Diga não à privatização dos Correios. Pense nisso. De volta com o Factual, agora para falar sobre a posse dos eleitos, que está marcada para amanhã, dia 1º de janeiro, na Câmara de Vereadores de Maceió, que fica no bairro de Jaraguá. E a Câmara vai empossar amanhã o prefeito JHC, o vice-prefeito Ronaldo Lessa, além dos 25 vereadores eleitos em 2020. Felipe Farias, um dia de muita expectativa, até porque, além da posse, tem também programada a eleição da nova mesa diretora da Câmara. Quem vai comandar o Legislativo Municipal de Maceió pelos próximos anos? Muito provavelmente, Lucas, Galba Novaes de Castro Neto, né? Será o futuro presidente. A gente não está fazendo nenhuma projeção fora do comum, é a projeção que se faz entre os próprios vereadores por uma questão aritmética simples. É ele quem detém hoje o número, a maioria dos vereadores que dão apoio, né? Que dão apoio ao nome de Galba Novaes, Galba Neto. E aí, na verdade, expectativa quanto aos elementos formais, né, cerimoniais, protocolares da posse. Porque quanto aos elementos políticos, esses daí já estão, aliás, mais do que consolidados, viu? A gente diz isso porque a disputa, né, que vinha desde antes da eleição, né, com a costura de alianças para o pós 15 de novembro, se acirraram. Depois da eleição, começaram lá as negociações visando justamente isso, vinham transcorrendo aí desde meados de novembro, quando saiu aí a relação dos vereadores, mesmo com os prefeitos, com os prefeitos ainda em campanha,
teve aquele, digamos assim, não estava tão aquecido naquele período de turno final, do segundo turno, porque justamente, né, os vereadores que tinham sido eleitos estavam envolvidos em eleger os candidatos que apoiavam. Mas depois que se consolidou aí prefeito eleito JHC e vice Ronaldo Lessa, ganhou aí força aí essa negociação para se definir os grupos. Tudo se baseava nisso. Quem teria o maior número de vereadores eleitos os apoiando. De um lado, já estava consolidado o nome de Galba Neto, que tinha o apoio declarado desde o começo. O prefeito eleito, JHC, já tinha anunciado que apoiava Galba Neto. E do outro lado, aqui inclusive foi entrevistada aqui pelo Factual logo no início, a vereadora eleita Olívia Tenório. E os grupos começando a se medir forças aí para tentar, desde o início, o grupo de Galba Neto tinha essa maioria, 14 contra 11. Na semana passada, anunciaram aí, o grupo da vereadora eleita Olívia Tenório anunciou a adesão do vereador Samir Malta, a quem foi entregue aí o cargo, ele seria o indicado como presidente da mesa diretora em troca desse apoio. O balanço de forças ficou mais, digamos, não tão equilibrado, mas aí acirrou a disputa, ficou 13 contra 12, e só que nesse fim de semana, Lucas, o próprio prefeito eleito, JHC, com o apoio do deputado federal Arthur Lira, fez ver ao vereador eleito João Catunda, que também esteve aqui no Factual, não é por acaso, e aí trouxe para o grupo de apoio a Galba Neto. Isso de ontem para hoje, do começo da semana para ontem, aliás, como o portal está noticiando, desencadeou aí um acirramento severo, eu diria assim, dessas tensões, digamos assim. Aí o que acontece nesta quinta-feira? O grupo de apoio de Galba Neto toma o primeiro passo, formaliza aí o requerimento com o registro da chapa, e o grupo de Olívia Tenório, por meio da própria líder, da própria vereadora eleita, que gravou o vídeo aí em rede social e divulgou nota aí o grupo se coloca efetivamente, oficialmente agora, na posição de oposição à JHC. É um grupo que vai fazer oposição à JHC. No começo, eles inclusive tentavam desfazer essa posição, né? Porque tentavam colocar para o prefeito: olha, a gente não vai fazer oposição, não é isso que estamos querendo, que está querendo ser colocado. Era um estigma justamente para tentar tirar o apoio do prefeito. E tentaram por mais de uma vez, e aí ficou esse acirramento, e agora, diante dessas manobras, dessas alianças, né, dessas costuras políticas, que, segundo eles, foi uma interferência do Executivo, via JHC, no Legislativo, vereadores, foi muito mal recebido essa intervenção, digamos assim, o grupo se oficializou. Aí, qual é a questão? É um grupo coeso. Né? Em outras situações, você tem a sua bancada de apoio, que basta ser a metade mais um, e a oposição, ela é meio que esfacelada, não tem uma coesão tão forte. Com um grupo respondendo como oposição coeso, a administração desse ano de 2021, primeiro ano da administração JHC, promete ser ainda mais difícil. Vamos aguardar para ver o que é que acontece, né? Então tá aí Felipe Farias fazendo essa leitura que deve acontecer na posse. Lembrando que a posse será transmitida ao vivo pelo Acta. Nas nossas redes sociais nós iremos transmitir no nosso canal do YouTube toda a posse, toda a movimentação, e está prevista para as 4 da tarde. Então amanhã a gente já tem esse encontro marcado aqui. A gente deve começar meia hora antes, né? Às 3h30, já para falar os nomes dos secretários, se tiverem, né? Mais secretários anunciados da gestão do JHC, também fazer uma análise
um esquente, na verdade, dessa cerimônia, e depois também a gente acompanha o pós, né? Inclusive, o prefeito JHC irá receber a imprensa após a cerimônia de posse. Então, a gente vai trazer tudo isso para vocês. Então, vale a pena ficar ligado. Falando agora de um outro prefeito, Felipe Farias, do Rui Palmeira, que conclui hoje o último dia, o seu segundo e último mandato na prefeitura de Maceió, sem cumprir praticamente metade das promessas feitas na campanha, né? Na campanha da reeleição. Foi o que mostrou um levantamento feito pelo portal G1 Alagoas em cima das promessas que poderiam ser medidas e cobradas, e que foi divulgado nesta quinta-feira. Ao todo, o portal acompanhou o cumprimento de 35 promessas. Destas, 14 não foram cumpridas, 9 foram cumpridas em parte e 12 foram totalmente cumpridas. Entre as promessas não cumpridas está o carro-chefe de sua campanha à reeleição, inclusive, né, foi utilizado no guia eleitoral do JHC, né, que é o programa de Frente para a Lagoa, que tinha o objetivo de requalificar a orla lagunar da capital. E a justificativa da gestão foi que as obras de um dos conjuntos previstos no programa foram iniciadas após a liberação de verbas federais em setembro deste ano. No total, 1.700 imóveis devem ser construídos, e a previsão para o fim da obra é dezembro de 2021, já como parte da gestão de JHC. Outra grande promessa que também não saiu do papel foi a implantação de jardins filtrantes no Riacho Salgadinho, o que colaboraria para reduzir a poluição da água. A prefeitura alegou que o projeto ainda se encontra na fase licitatória para a contratação da empresa que executará a obra. A requalificação ambiental está prevista também para os riachos do Reginaldo, Pau d'Arco, Sapo, Gulandi e Águas Férreas. O Salgadinho ainda deve passar por modernização urbanística com recursos obtidos por meio de empréstimo junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina. A última grande promessa não cumprida é da área de mobilidade urbana, né? Durante a campanha, o Rui Palmeira disse que ampliaria a faixa azul para a Avenida Gustavo Paiva e que implantaria o BRT e corredores exclusivos para ônibus na parte alta da capital, que também não aconteceu, né? Com relação à faixa azul, a Prefeitura de Maceió alega que ainda está realizando estudos sobre a viabilidade técnica, né? Agora, junto com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente, SEDET. Eita, estudo demorado, né? E com relação ao BRT e os corredores exclusivos, o município disse que não recebeu verbas federais e que o projeto será passado à nova gestão. Portanto, quem vai assumir a busca por esse financiamento é o prefeito João Henrique Caldas, o João Caldas. Felipe Farias, é um balanço, né? Muito bem colocado que aí. Deixa a desejar, né? Pelo portal, né? Com esse nível de detalhamento, esse cruzamento aí, muito bem colocado. A gente volta a frisar, volta a parabenizar os colegas, mostrando o que foi parcialmente, o que não foi, né? E de forma nenhuma, e o total dessas metas, algumas das quais até muito provavelmente fogem até a lembrança do próprio maceioense. Mas, como você falou, a principal delas, que foi o calcanhar de Aquiles, digamos assim, da eleição, né? E a gente abordou isso aqui quando recebemos o prefeito para fazer justamente essa análise. Ele destacou aí alguns aspectos até que motivaram aquela questão de ali ser terreno da União, né? Por ser uma margem de curso d'água. Todas as margens de curso d'água, seja rio, mar, lagoa, laguna, como é o caso ali, são terrenos cuja intervenção depende de autorização da União, pois são terrenos chamados terrenos de marinha. E aí, segundo o prefeito, isso foi um dos principais elementos que dificultaram o andamento desse processo. Mais uma questão burocrática. Ele até ressaltou que aí a prefeitura conseguiu uma autorização especial, coisa inédita no país para esse tipo de área,
mesmo assim, na prática, não saiu do papel, né? Não saiu o que tinha sido prometido. E aí a gente destaca aquele aspecto de o eleitor saber acompanhar, procurar ver, fazer esse crivo, fazer essa análise que o G1 trouxe para você e que a gente está divulgando, está trazendo também aqui, fazendo essa prestação de serviço que a imprensa tem de fazer. Você, eleitor, tem que acompanhar tudo isso. Em muitas situações, Lucas, o que acontece? O gestor, ele promete mais do que, infelizmente, pode ou até sabe que pode entregar. Aí, mais do que pode é uma questão de perspectiva de campanha, uma perspectiva, uma projeção enquanto gestor, digamos assim, seria uma questão de afã, no afã do palanque, no afã de querer ser eleito, no afã de querer entregar, no afã de ter o contato ali com o povo, se promete muito. No outro caso, de você saber que não pode entregar, aí é outra questão, aí já é estelionato eleitoral. Você sabe, está oferecendo uma coisa que você sabe que não, está prometendo algo que você sabe que não pode cumprir. Obviamente que queremos crer que não é o caso que se deu com o prefeito Rui Palmeira. Mesmo porque já tinha realizado outras coisas, entre as quais uma delas é a faixa azul, que quando ele esteve aqui eu destaquei para os assessores, que aí fazer uma questão de merecimento também. A coragem da prefeitura e da administração em bancar uma medida que foi tida inicialmente como antipática pelos proprietários de carro, pela parcela que pode ter carro, mas uma medida de cunho social incontestável, né? E a gente acompanhou a implantação e entrevistávamos motoristas e principalmente o passageiro. E todo mundo colocava a facilidade com que se chegava da região alta de Maceió ao centro, graças à faixa azul. Todo mundo que usava o transporte coletivo destacando isso. E aí tem esse aspecto, é o eleitor que tem que fazer essa triagem. Isso você pode entregar, isso que você está prometendo, essa questão mirabolante, via de transporte, esse gargalo eterno que a gente vai entrar em mais uma gestão em que não se resolve um gargalo eterno de Maceió, que é a Fernandes Lima, que esse ano conseguiu fluir graças a um elemento que não tem nada a ver com mobilidade, né? Que exatamente, foi a bem pandemia. lembrado, Felipe. A gente agora muda um pouquinho de assunto e volta a falar sobre as fiscalizações nas festas privadas, as festas privativas aí que estão ocorrendo nos litorais de Alagoas, né? Litoral Sul e Litoral Norte também. A fiscalização está atenta e reforçando essa fiscalização para o cumprimento do distanciamento social e ao decreto do governo de Alagoas no combate à Covid-19, autoridades flagraram uma festa de aniversário com aglomeração na madrugada desta quinta-feira na Barra de São Miguel, que fica no litoral sul de Alagoas. A operação contou com policiais e bombeiros militares, além de agentes da Polícia Civil, e chegou na residência por volta das 2h30 da manhã. Olha só. E aí flagrou a festa com aglomeração, sem distanciamento e com as pessoas sem uso de máscara. Segundo o relatório da polícia, o responsável pela festa foi identificado como Jonathan Augusto da Silva Cardoso. Ele foi conduzido para a central de flagrantes em Maceió, onde foi lavrado um termo circunstanciado de ocorrência, de acordo com a infração penal, de acordo com o artigo 268 do Código Penal Brasileiro, é uma infração de medida sanitária preventiva. Nós tentamos aqui localizar o Jonathan Augusto da Silva Cardoso, mas não conseguimos. De qualquer maneira, o espaço está aberto para sua defesa. E ainda falando sobre essas festas, a gente trouxe ontem aqui no Factual uma das festas que foram encerradas também por essa operação, também lá na Barra de São Miguel. E eu até citei aqui, a gente não tinha ainda esse vídeo, mas eu citei o vídeo de uma pessoa que gritava: "Me entuba, me entuba, me entuba", né? Ela estava lá
mesmo fazendo essa brincadeira de muito mau gosto nessa festa. E quem postou esse vídeo foi uma DJ que estava lá trabalhando, né? E depois ela começou a receber uma enxurrada de críticas nas redes sociais, porque algumas pessoas entenderam que foi a própria DJ que havia gritado isso. Antes de eu continuar falando, porque a DJ se pronunciou sobre o caso, mas antes de eu dar a versão da DJ, vamos acompanhar o vídeo. É só me entubar, porra! É só me entubar, tá tudo bem, me entuba, porra! Pois é, dá para ouvir bem ali que ela... Imagine a família de quem perdeu alguém, está com alguém hospitalizado, e vendo uma cena dessa aí, lamentável demais, né? E a gravação, como eu disse, foi postada pela DJ Amy Graves, que negou que seja dela a voz ouvida no vídeo. Ela disse o seguinte nas redes sociais, que não ia se pronunciar sobre o caso, mas infelizmente estavam vinculando um vídeo na internet a acusando de ter falado que era só me entubar. Eu tenho até nojo de falar essa palavra, porque eu tive Covid, eu fiquei muito ruim e respeito muitos profissionais da área de saúde e as pessoas que perderam suas famílias pela doença, disse a DJ. A festa aconteceu na terça, né, dia 29, como a gente falou aqui, e ela tinha autorização da Prefeitura da Barra de São Miguel para acontecer, mas desde que seguisse as normas sanitárias, né, as normas previstas no decreto do governo, como o limite máximo de 300 pessoas, o distanciamento, o uso de máscaras, o que claramente, por essas imagens, dá para ver que nada disso foi respeitado. Felipe Farias, uma situação lamentável, né, essa do vídeo, e a gente reforça aqui que hoje que é o principal dia, né, que aí a fiscalização precisa estar atenta. E nessa do litoral norte, felizmente, eu digo felizmente para as autoridades, para que se faça cumprir, como a gente estava relembrando ontem, para que se faça se cumprir a lei, para que se mostre, entre outras coisas, que a lei vale para todo mundo e não apenas para alguns, né? No caso, os menos favorecidos, os pobres, para que a gente não incorra naquela ironia, naquela colocação, aquele bordão infame, né? Todos são iguais perante a lei, só que alguns são mais iguais do que outros. É absolutamente nonsense isso, mas é para mostrar que tem essa questão, né? Para alguns se aplica, para outros se faz vista grossa. Ainda bem que se está tomando medidas. E nessa de Ipioca, se tomou uma medida que eu ia até mencionar, essa coisa, o que está levando isso? A fiscalização chega lá, só constata e vai embora. Nessa, pelo menos... Essa festa foi encerrada, né? Foi encerrada e a pessoa foi para a polícia, né? Foi bater na central de flagrantes. Que aí até a gente franqueia mais uma vez o espaço ao responsável que foi citado aqui. Não, mas essa daí é do dia 29. Exato. Essa da festa de aniversário que a gente falou anteriormente foi de hoje. De hoje, foi exato. De hoje de madrugada. Esse que foi para a central de Exatamente. Desse daí se tomou uma medida que foi até o final do processo. Nas de outras, a gente vê a fiscalização acontecendo, mas não vê ainda o desdobramento disso em medidas legais. Alguém pagando, se responsabilizando por isso. Que é muito pouco essa punição também, né? Assinar um TCO e ser liberado, né? Mas Exato, é o que diz a lei. Né? E aí, a propósito dessa questão, eu volto a frisar aqui, destacar aqui, e a gente sempre incentiva isso, a participação dos nossos webnautas. Volto a destacar aqui a palavra muito bem colocada pelo nosso webnauta Irã, que ontem citou isso daí. E é perfeita essa definição. É um escárnio, né? Ou seja, é você fazer piada com a dor dos outros. Isso é, como você coloca muito bem, Lucas, lamentável. Aliás, não há palavras para definir, não há palavras negativas para definir o tipo de um comportamento como esse. A própria DJ se desculpou, colocou que não foi dela, porque ela tem argumentos para fazer isso, porque já passou pela Covid, seja como for. Estava trabalhando, né, também, né? Você pedir para... Ou seja, pedir não, né? Você tirar uma brincadeira com uma situação como essa,
Lamentável essa postura. Realmente, a gente não pode até nem argumentar como muita gente deve estar fazendo de maneira mais legítima. A gente não pode fazer isso. Torcer para... Bom, deixa eu falar. Vamos falar de coisa boa agora? Vamos? Último dia do ano, vamos falar de psicossaúde, porque em tempos difíceis, nada melhor do que ter um plano que vai cuidar da sua saúde mental e emocional. E o Psicossaúde tem mais de 30 profissionais prontos para atendê-lo na Clínica Equilíbrio. São psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos. Psicossaúde, assistência psicológica de Alagoas. Psicossaúde é um plano com preços populares e que cabem no seu bolso. Quer saber mais? Liga lá no 996048515. Pode também mandar um WhatsApp para esse número. Se preferir, acesse o Instagram da Psicossaúde no perfil @psicossaúde2019. Psicossaúde, assistência psicológica de Alagoas. Felipe, a gente está chegando na reta final do nosso Factual, o último do ano, dia 31, quinta-feira, e a gente vai encerrar com uma história muito bonita dessa pandemia, né? Graças a Deus, uma comemoração pôde acontecer no leito do hospital. Foi a comemoração de 50 anos de um casal que estava internado juntos na mesma ala do Hospital da Mulher. Eles estão juntos há 50 anos. É o seu Antônio Pedro de Oliveira, ele tem 68 anos, e a dona Josefa Maria de Oliveira, conhecida como Zeza, de 64 anos. Eles celebraram as bodas de ouro na terça-feira num dos leitos do Hospital da Mulher, daqui de Maceió, no bairro do Poço. E a surpresa foi preparada pela equipe da unidade hospitalar, que desde o final de março deste ano tem sido referência para o atendimento de pacientes com casos suspeitos ou testados positivos para a Covid-19. O casal aí mora no município de Cajueiro, fica a 54 quilômetros aqui de Maceió, e ao longo desses 50 anos, os dois construíram uma família formada por 6 filhos, 17 netos e 2 bisnetos. E a Josefa deu entrada na unidade de terapia intensiva, na UTI, no dia 17, uma quinta-feira, após ter recebido o primeiro atendimento no Hospital Geral do Estado, localizado no bairro do Trapiche da Barra, né? Com a testagem positiva para a Covid-19, ela, que também é hipertensa e diabética, ela chegou com a síndrome respiratória aguda grave. Já o seu Antônio Pedro de Oliveira deu entrada no último domingo agora, dia 27, 10 dias depois que a mulher tinha sido internada no hospital. O que é que aconteceu? A dona Josefa precisou ir para a UTI, né? E aí eles ficaram separados. Mas veio a notícia que ela poderia ir para a unidade semi-intensiva. E aí os dois puderam ficar no mesmo leito, se encontraram aí e puderam comemorar 50 anos de casados e já bem perto aí de receberem alta. Então, com essa boa notícia, a gente vai encerrando aqui o Factual desta quinta-feira, dia 31 de dezembro. Que bom, né, Felipe? É uma mensagem, né, algo que, na prática, uma história, um relato que mostra o mais importante de momentos como esses, de momentos de virada de ano, que sempre são aqueles que fazem a gente refletir um pouco mais, né? E que é o momento em que eu acho que que deve se destacar de tudo é a esperança, né? O caso aí. Então, para ter alta, e além do aniversário em si, mostra aí a convivência de duas pessoas superando dificuldades, superando as diferenças ao longo de tanto tempo, formaram uma família, que coisa bonita, e sobretudo isso, né? Essa questão de ele receber como presente de bodas de ouro dos 50 anos, ter a esposa de volta, que ela teve alta da UTI e pode ficar com ele. Vamos aí ter esperança, torcer, orar, fazer a nossa energia positiva para que o casal possa aí entrar 2021 tendo uma das coisas mais importantes, como eu sempre dedico aí em cartão, em mensagenzinha, que é paz, né, bênçãos várias e, sobretudo, saúde em 2021. Feliz Ano Novo, Felipe Farias. Feliz Ano Novo, Lucas. Feliz Ano Novo para todo mundo. Feliz Ano Novo para nossos webnautas. Saúde, paz e bênçãos e que tudo de bom nos aconteça em 2021. Amém. Com esses votos, a gente encerra o Factual desta quinta-feira. Lembrando que hoje, às 11 horas da noite, estará nas nossas redes sociais, no YouTube do Acta,
o especial Acta na Virada, com as bandas Forrozão das Antigas, Garota Sertaneja e os cantores Highlander e Cláudio Rios. É uma oportunidade que vocês têm de terem um entretenimento, né, e de forma segura, em casa, com seus familiares, do seu convívio diário. Então, desejo também aqui tudo isso que o Felipe falou, um feliz ano novo para vocês, bênção, saúde, paz, porque, como diz o ditado, o resto a gente corre atrás. Um feliz ano novo, que 2021 seja um ano de muitas bênçãos, um ano muito melhor que foi 2020, né? 2020, um ano pesado, mas está ficando para trás, a gente renova as esperanças para 2021. Feliz ano novo, fiquem agora com a chamada do nosso especial, o Acta na Virada. Tchau! Fim de ano no Acta. E 2021 venha trazendo tudo que 2020 nos levou. Dia 31 tem Acta na Virada com Garota Sertaneja. Nunca quis me assumir porque era casado. Se eu soubesse, nunca tinha me envolvido. Nem eu e nem ela merece isso. Cláudio Rios. Aí meu pranto é enxugar no lenço que ela me deu. Highlander. De um jeito que só você sabe. De um jeito que só eu sei. E Forrozão das Antigas para começar 2021 com tudo. Não me atenda, se acaso de madrugada chegar algum volta pra mim, hackearam-me. O nosso Réveillon vai ser nas redes do Acta. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade. E ainda fim de ano no Acta. Muito em mim. Oferecimento Maceió Shopping, há 30 anos fazendo parte da sua vida. E a Lu Telecom, o futuro chega mais rápido.